Boa noite a todos. E estamos numa noite bastante gelada, né? Bastante fria. Mas eu tenho uma notícia boa para vocês. Vai esfriar bem mais ainda. É para chegar a 0 grau. Mas que bom que estamos aqui reunidos, né? Comemorando provavelmente um dos últimos invernos. Porque ainda hoje à tarde eu estava estudando sobre profecias e me convenço mais fortemente de que nós estamos bem próximos do fim. Eu descobri uma coisa bem interessante, né, estudando aqui sobre Apocalipse 14, que é o nosso assunto de hoje à noite, que desta vez o povo de Deus vai fugir, sabe quando? Quando terminou o trabalho. Então, quando terminou o trabalho nas grandes cidades, saem de lá. Quando terminou o trabalho nas pequenas cidades, saem de lá. E quando terminou todo o trabalho, aí não há mais o que fazer. E o trabalho dessa vez vai ser realizado assim numa velocidade espantosamente grande, não é? E é por isso que hoje a Igreja Adventista do Sétimo Dia está realizando o reavivamento, exatamente para realizar esse trabalho numa velocidade que só Deus pode imprimir, não é? Então vamos hoje à noite estudar o Apocalipse 14, se bem que vamos ter que analisar alguns outros versículos, mas quem estiver assistindo, é muito bom que abra sua Bíblia nesses lugares que nós iremos mencionar. Então agora no capítulo 14, aqui nós temos, na verdade, 4 cenas, não é? 4 cenas. A primeira cena é uma grande comemoração, onde tem um coral, que aqui fala de 144 mil que cantam, não é? Não vou discutir aqui se esse número é literal ou não, eu não sei se é, e isso também não é importante. Mas uma coisa a gente sabe, que esses são aqueles que venceram na última grande batalha, na última grande tribulação, não é? E também nós sabemos que vai ter uma outra grande multidão incontável. Se eu ou vocês estivermos entre os 144 mil ou na outra grande multidão, já está bom, né? E se eu for o último da grande multidão, mas entro no céu, para mim não faz diferença nenhuma. Estando lá, está ótimo, né? Tendo a vida eterna, sendo o último, é que lá não é uma coisa assim de último ou primeiro, né? Lá é uma coisa de estar lá. Então isso não é a diferença, isso não é a nossa preocupação. Então esse assunto aqui de quem são, isso nós sabemos bem, né? São os que venceram a besta na grande tribulação final, ou seja, na última batalha. Mas eles estão cantando aqui, então aparece nos versos 1 até 4, até 5, a respeito dessas pessoas. Eu não vou ler aqui todos os versos, mas no versículo 2, por exemplo, fala do jeito que eles cantam. Esses realmente cantam forte, né? Uma voz como de muitas águas, grande trovão, né? A voz como de arpistas que tangem suas harpas. São milhares de pessoas cantando, e eles estão cantando um hino que ninguém outro consegue cantar, a não ser eles, mas que ninguém outro consegue aprender. Então aqui nós podemos parar para pensar um pouquinho e aprender alguma coisa. Por exemplo, no céu não se faz louvor em nome de outra pessoa, ou não se faz um relatório, qualquer coisa assim, como se fosse o meu. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que algum de vocês aqui tivesse passado pela experiência de ser preso injustamente e de ser, vamos dizer, judiado, né? Sacrificado, sofreu muito. Suponha lá que tenha passado pelo Holocausto de Hitler, não é? E vamos supor ali que sobreviveu àquilo ali. E vamos supor que essa pessoa que passou por isso, vamos supor que seja algum de nós, né, para a gente pensar um pouco mais próximo, tenha elaborado um cântico, um hino desta experiência. É comum entre os seres humanos todos os outros cantar também aquele hino, mas aquele hino é da experiência daquela pessoa. Não é minha experiência nem de mais ninguém. Então, a rigor, não devia outro cantar, a não ser ele, porque ele está cantando da sua própria experiência, do seu sacrifício pelo qual ele passou, não é? E que ele venceu. Então assim os 144 mil aqui, eles cantam
um cântico que só eles podem cantar, que no versículo 3 diz assim: ninguém, na metade em diante, pôde aprender o cântico, senão os 144.000, que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Isso aqui não quer dizer que são esses que não casaram, né? Mulheres aqui está no sentido das igrejas de Babilônia, né? E também aqui não quero entrar em discussões profundas, porque também não tem uma posição a respeito disso, mas segundo muitos defendem, isso não quer dizer que esses 144.000 não são aqueles que vieram de outras igrejas e que nasceram na igreja adventista. Dá a entender que são aqueles tanto que nasceram na igreja adventista quanto que vieram de outras igrejas, mas que se firmaram na verdade, não é? Dá a entender isso. Bom, se não for assim, há lugar para os outros também, mas essa é uma interpretação mais, que pelo que consta, mais aceita. E também não é um ponto importante, porque de uma maneira ou de outra, os que nasceram adventistas ou que não nasceram serão salvos. Mas aqui fala que são as primícias de Deus e para o Cordeiro, não é? Ou seja, são considerados os que mais tiveram que enfrentar oposição, enfrentar a crueldade do demônio. Isso também não é difícil de entender, não é? Que vejam bem, quanto mais para o final, mais Satanás vai ficar nervoso, agitado, irado, e principalmente estará irado contra quem? Ora, os que se reavivaram e que decidiram com força do Espírito Santo dar a última mensagem ao mundo, que trata aqui justamente do capítulo 14. E um pouco, a parte talvez até bem importante, trata no capítulo 18, que nós vamos ter que analisar também aqui nesse pequeno estudo, né? E então, diz assim, são as primícias de Deus, e não se achou mentira na sua boca, nem não tem mácula. Bom, pessoal, é simples. Aqui eu não sei se estes são aqueles que foram julgados vivos, porque muitos não morrerão, mas todos os que se salvarem passarão pelo julgamento que começou em 1844, né? Que logo mais adiante vai falar sobre esse assunto aí. E muitos hoje ainda estão passando pelo julgamento, os que já morreram. Mas um pouquinho antes do fechamento da porta da graça, passarão pelo julgamento os vivos. E uma vez que se iniciaram as pragas, estes que forem salvos, que foram considerados perdoados, estes não morrem mais. Não que já se tenham tornado eternos, não que já se tenham transformado, não é isto. Mas durante as pragas, Deus não permitirá que um dos seus filhos seja morto. Sofrerão muito e terão que fugir, etc. E ninguém de nós, enquanto não for anunciado o dia e a hora da volta do Senhor Jesus Cristo, vai saber se está entre os que já não morrem mais, não porque sejam imortais, ainda não são, mas por causa da proteção de Deus e do Espírito Santo. O Espírito Santo se retira da terra, mas não deixa de proteger os seus filhos aqui, se retira dos outros, que agora então são abandonados. Não, abandonados é uma palavra muito forte. Lhes é permitido aos outros que façam segundo aquilo que eles decidiram, que sigam e sirvam, ou sejam escravos do seu chefe que eles elegeram, né? E já que quiseram assim. Bom, então vamos agora, um pouco mais adiante aqui, para, na verdade, as 3 mensagens angélicas, não é? Nós temos aqui no versículo 6 e 7. Aqui tem uma outra constatação que eu achei bem interessante. A primeira mensagem angélica tem 2 versículos, não é? A segunda mensagem angélica tem 1 versículo. Mas tem mais 4 versículos lá em Apocalipse 18, vira 5. E a terceira mensagem angélica tem 4 versículos, né? Só que a terceira mensagem angélica termina com um 5º versículo, que é a respeito do sábado. A Bíblia, se a gente for pesquisar, tem tanta coisinha interessante que a gente se fascina por ela, né?
É a tal da coisa. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Não, já li 50. Eu não li tantas vezes, né? Eu perdi a conta, não sei quantas. Mas vamos dizer que alguém já tenha lido 50 vezes. Quando for ler na 51ª vez, vai achar coisa nova. Então a Bíblia não enjoa nunca, né? Ela pode enjoar para aquele que de repente está saindo ou que está abandonando a fé. Então veja só o que diz aqui. E outro detalhe importante. A primeira mensagem angélica foi clamada em alta voz. A segunda não. E a terceira em potente voz. E a quarta, não é a quarta mensagem angélica, mas de Apocalipse 18, e também em potente voz. Que o quarto anjo, na realidade trata do mesmo assunto da segunda mensagem angélica. E isso nós vamos ver agora. Tá bom, vamos agora para a primeira. A primeira mensagem angélica trata de duas coisas. Primeiro, a respeito do juízo. Segundo, a respeito da adoração. Ora, adoração e juízo estão aqui juntos. Depende de como for a adoração, será o resultado do juízo para aquela pessoa, né? Então vamos ver aqui, vamos ler aqui agora o versículo 6 e o 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Na realidade aqui a tradução correta devia ser tendo o evangelho eterno, e não um evangelho eterno, né? Ou seja, evangelho eterno na verdade só existe um, então não é o, então não é um, é o. Como só existe um, então é o. Se houvessem dois ou três ou mais, daí é mais um, né? Tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Olha aqui a ênfase. Para quantos é esta pregação? Todos os seres vivos do planeta. Quando é que isso aqui foi pregado? Antes de 1844. Né? Isto aqui também se chama do clamor da meia-noite, quando começaram a pregar a respeito da segunda vinda de Cristo, que supunham ser no dia 22 de outubro de 1844, e que não aconteceu naquela época. E isso foi pregado pelos adventistas, mas não do sétimo dia. É muito importante que se diga que os adventistas do sétimo dia surgiram um tempo depois, alguns anos depois de 1854. Nesta data não havia sequer um adventista do sétimo dia. E não havia a igreja adventista do sétimo dia. Há muita confusão mundo afora, dizendo que os adventistas do sétimo dia pregaram, já se enganaram uma vez com relação à volta de Cristo. Não havia. Aqueles que estavam pregando isso eram os que estavam guardando o domingo, né? Os adventistas que guardavam o domingo. E depois foram pesquisar mais profundamente e foram descobrindo mais coisas. E aí que se formou, por causa desse movimento, veio a existir a igreja adventista do sétimo dia. Mas aqui então, vem então no versículo 7, dizendo assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Aqui que está o ponto importante que nós vamos ter que analisar alguns versículos de Daniel. Mas olha o que diz: temei a Deus, porque o tribunal está se assentando e vai começar o juízo. Essa parte que aqueles que estavam pregando a segunda vinda de Cristo não tinham entendido. Não era a segunda vinda de Cristo, e sim o juízo que estava por começar. Então temam a Deus porque está começando o juízo. Bom, se alguém está sob o poder da justiça, está preso, aguardando o juízo, vamos supor lá que está no corredor da morte, né? Não, isso seria então antes. Vamos supor que o sujeito fez alguma coisa muito errada, etc., e vem o dia do juízo. Será que ele fica tranquilo? Que bom que vem o dia do juízo. Tomara até que me condenem mesmo. Não é bem assim, né? Eu pelo menos tenho visto aqueles que são encaminhados ao tribunal, que eles não estão ali felizes, alegres, né? Eu não vi até hoje nenhum assim, satisfeito da vida porque está indo para a justiça. O que eu tenho visto é as pessoas se abraçarem e comemorarem, etc., quando o julgamento terminou e foram absolvidos, né? Aí sim. Mas antes não. Então agora, muito mais ainda com o juízo de Deus. Quando esse juízo começa, vamos levar isso a sério, né? E vejam agora que coisa muito interessante que diz aqui, ó: temei a Deus
E dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A Bíblia está unindo duas coisas bem importantes: o juízo com a adoração. Vai para juízo aquele que adora de um modo diferente do que a Bíblia o orienta, não é? E vamos analisar aqui alguns versículos fora desse contexto, aliás, fora desse capítulo, que está, por exemplo, em Daniel, capítulo 8, no livro de Daniel, capítulo 8, e esse assunto que agora vamos entrar, essa parte, futuramente iremos explorar isso mais. Hoje só vamos mencionar, só vamos fazer assim, deixar em aberto, né? Mas Daniel capítulo 8, no versículo 14, diz lá o seguinte: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa purificação do santuário aqui está se referindo a esse juízo aqui de Apocalipse 14, versículo 7. Não é? É o julgamento daquilo que está escrito nos livros daqueles que uma vez se disseram ser povo de Deus. E esse julgamento ele tem uma finalidade especial, para saber quais destes vão ser levados para o céu e quais deles não vão ser levados. Essa é a finalidade desse julgamento. Porque aqueles que já decidiram ser perdidos, que não aceitaram, esses nem precisam julgar agora, já estão perdidos. Eles nunca aceitaram a palavra de Deus, né? Então para que julgá-los? Tem que só julgar aqueles que uma vez aceitaram a palavra de Deus, de um jeito ou de outro, com a luz que teve. Quem teve mais luz tem mais responsabilidade, quem tem bem pouca luz. Enfim, o julgamento aqui é em função daquilo que sabia e daquilo que podia saber, né? E então aqui já estava anunciando isso, né, para Daniel, só que Daniel não entendeu essa parte aqui, né? Ele já estava anunciando esse juízo. Esse assunto aqui tem tudo a ver com a verdadeira adoração, que não é o foco nosso desta noite. A questão da verdadeira adoração, ou então da verdadeira igreja, é tão importante que nós vamos deixá-lo para uma palestra específica, né? E vamos ainda examinar agora o Daniel capítulo 7, um pouco antes, né? Capítulo 7, versículo 9 até 13. Eu não vou ler eles todos, mas aqui está falando de tronos que foram instalados, ou seja, um tribunal foi instalado, né? E daí no versículo 10, no final dele, diz assim: e assentou-se o tribunal e se abriram os livros. É o mesmo julgamento que tratou de Daniel que tratava em Daniel capítulo 8, versículo 14, e também esse que nós estamos lendo aqui em Apocalipse capítulo 14, versículo 7. São todos o mesmo julgamento, né? E tem mais outros lugares que falam de julgamento, que nós não vamos mencionar aqui agora, né? Então, no versículo 11, Daniel 7, 11, diz lá assim: então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Esse versículo 11 de Daniel 7, ele trata de novo, mais adiante ali, no Apocalipse capítulo 18, no versículo 4. Na verdade, do 1 ao 4, não é? Mas esse nós vamos ler daqui a pouco, ou seja, esse é o resultado do julgamento. Então, o juízo começa pelo povo de Deus, pelos aqueles que já uma vez aceitaram ser povo de Deus, e continua. Ele continua no milênio, não é? E vai resultar na salvação de alguns e na perdição de outros, que também está escrito no capítulo 14 de Apocalipse, que nós já vamos chegar lá. Isso nós vamos lendo assim na sua sequência, né? Aliás, então agora vamos voltar para o Apocalipse, tá? Voltem ao Apocalipse 14. Então esse julgamento aqui do Apocalipse 14, 7, ele está dizendo o seguinte: vou traduzir em outras palavras. Se você
quiser ser aprovado nesse julgamento, adora aquele que fez o céu, a terra e o mar e todas as coisas, do jeito que ele quer que seja adorado, né? Aliás, não estava previsto aqui, mas eu vou puxar um pouquinho sobre como é que Deus quer ser adorado. Tem bem poucos versículos bíblicos que tratam desse assunto. Porque veja bem, vamos fazer um gancho aqui, vamos juntar duas partes. A Bíblia é muito bonita quando pega essa junto com aquela. Como disse ali Isaías, né? 8, versículo 20, um pouco aqui, um pouco ali, e aí você encontra a beleza, né? Eu não gosto muito de ler a Bíblia assim, numa sequência só, né? Tem que ir lendo, opa, aqui puxa de lá, aqui puxa dali, etc. Isso é maravilhoso, a gente vai descobrindo coisas que por esse jeito a Bíblia se expande. E se expande, e eu acho que ela se expande ao infinito. Né? Mas vamos dar uma olhadinha em Êxodo, capítulo 20, versículo 8 em diante, a respeito desta adoração. Êxodo, capítulo 20, versículo 8 em diante, que vejam bem aqui, ó, vou voltar, que vocês podem ficar ali em Êxodo, capítulo 20, mas eu vou voltar a ler aqui um trechinho. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Bom, então vamos agora para cá. No Êxodo 20, versículo 8 em diante. Lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Esse sábado não é de nenhuma igreja, não é de nenhum império, é de Deus. Portanto, só Ele tem autoridade sobre esse sábado. Sobre o sábado. Não farás nenhum trabalho, nem tu. Espera aí. Aqui diz nenhum trabalho, né? Não diz aqui, olha, tem 99% de coisas que você não pode fazer mais. 1% pode. Não é nenhum trabalho secular da tua manutenção. Não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forrasteiro das tuas portas para dentro. Isso aqui nós vamos aprofundar mais num outro assunto que quando nós vamos falar sobre o sábado, né? Nós temos 2 sermões nessa série que estão fazendo sobre profecia, e ainda tem mais uns quantos, né? Vai longe ainda isso aí. E um deles é sobre o sábado, outro é sobre o domingo. Nem teu animal, nem o forrasteiro das tuas portas para dentro. Ou seja, naqueles tempos antigos, não é como hoje, não havia assim, como, por exemplo, o Valdir, que viaja muito, sempre acha um hotel por aí no caminho, né? Naqueles tempos não tinha hotel. Né? Tinha as pessoas que hospedavam outras pessoas em suas casas. Vamos dizer assim, tipo uma pensão. E era bem comum vir alguém caminhando lá, etc. Puxa, está entardecendo, está ficando escuro já, etc. Eu vou me hospedar em algum lugar. Batia numa porta lá e chegava lá, só, eu queria, será que posso pernoitar aqui, etc. Não, pode sim. Nesse caso, esse é um forasteiro, né, que está passando lá. E o que o forasteiro normalmente fazia? Esse pessoal, fora algumas exceções, mas normalmente se davam bem. Então ele queria contribuir. E lá pelas tantas ele começava a varrer a casa, começava a limpar aqui, ajudar ali, etc. E tal, lá. Não era para fazer isso em sábado. Né? Sábado, até o forasteiro era para descansar. Estou feliz o forasteiro que se hospedava na sexta-feira à tarde, né? Ele não precisava fazer nenhum favor para ninguém. E nem o animal, ninguém podia, né? Ser imposto o trabalho sobre ele. Agora vem o mais importante, que é exatamente o que nós estamos estudando. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Aqui está a ligação, não é? Ali diz, adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Aqui diz, em 6 dias ele fez o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Então essa é a forma da adoração. Santificação do sábado. A essência da adoração é isto. O aprofundamento desse assunto nós faremos num sermão específico a respeito de que isso tem a ver com amor, etc. Né? E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Então esse é o ponto central da adoração. Adorai aquele que fez, ou seja, guardem o sábado de modo decente. E vocês vão ver, nós já vamos ver no Apocalipse 14 aqui, vamos voltar lá, vai tratar a respeito desse assunto do sábado também, né?
Vamos agora para a segunda mensagem angélica, que está no Apocalipse 14, versículo 8. Olha só, este anjo, ele não clamou em grande voz, né? Ele falou um pouco mais baixo. Tem significado isso. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Fúria da sua prostituição. O que é essa prostituição? O que é essa fúria? São as falsas doutrinas. Isso também é assunto para um outro momento, que se a gente for tratar disso agora, fica tudo bastante longo, né? São as falsas doutrinas. A principal falsa doutrina é a santificação do domingo, né? Essa é a principal. Mas tem centenas de outras. Podemos citar mais algumas, por exemplo, adoração, veneração, adoração aos mortos, a imortalidade da alma, o confessionário, se confessar para alguém em lugar de Cristo, não é? Não tem problema nenhum se eu pedir perdão para a irmã Hildegard aqui, porque eu fiz alguma coisa que a machucou, então ela pode me perdoar. Mas a irmã Hildegard, ou seja lá quem for, não pode me perdoar em lugar de Cristo. Esse perdão tem que pedir para Cristo, né? E nem o sacerdote, ninguém, a não ser o Senhor Jesus Cristo, pode me limpar do meu pecado, né? Entre nós nos perdoamos tranquilamente, mas para me limpar do pecado e tirar o meu registro do livro dos pecados, dos maus atos, ninguém menos do que o Senhor Jesus Cristo, que é o único que está no lugar santíssimo fazendo esse trabalho lá agora, né? De perdão dos pecados. Bom, isto aqui está querendo dizer o seguinte, irmãos, vejam bem. Isso aqui foi pregado um pouquinho antes de 1854, um pouquinho antes da grande decepção de 1854. O que quer dizer isto? Quando foi que ocorreu a ferida mortal contra a Babilônia? 30 e poucos anos antes disto. Foi no ano de 1798. E aqui estamos então em 1844. São 40 e poucos anos, 46 anos antes, ferida mortal, não é? O que foi que aconteceu no mundo depois da ferida mortal? Com a Bíblia, o que aconteceu com a Bíblia depois da ferida mortal? Ela, não vou ler aqui, está em Hebreus, né? Ela subiu ao céu, ou seja, ela se multiplicou. Dali que surgiram as sociedades bíblicas, porque a Bíblia era proibida a leitura durante aqueles 1260 anos. Ninguém podia ler. E eventualmente alguém que lesse se afastava daquele modo de adoração. Por isso que era proibida. E de 1798 para cá surgiram as sociedades bíblicas e se passaram a multiplicar as Bíblias, e as Bíblias tiveram um preço muito baixo. Não estou dizendo muito baixo porque era baixo demais, no sentido assim que estava ao alcance de todo mundo, né? E hoje as Bíblias são extremamente baratas. Você consegue Bíblia de excelente qualidade de impressão a 5, 6 reais, né? Onde é que tu consegue comprar um livro desse tamanho por esse preço? Só Bíblia mesmo, porque é subsidiada. Tem gente que tira dinheiro do bolso e manda para as sociedades bíblicas de todo mundo, e assim consegue, e vem muito dinheiro para isso. Isso é bom. Como que Deus abençoa tanta Bíblia? Por que tem tanta gente tirando dinheiro do seu dinheiro e doando para as sociedades bíblicas, de tudo que é língua? Qual é o interesse de tanta gente de subsidiar tanto as Bíblias, né? Porque vejam, vai milhões de dólares para se imprimir Bíblias. É de longe o livro mais impresso do mundo inteiro, né? E qual é o livro antigo de 2000 anos atrás, ou mais de 2000 anos atrás, 2600 anos atrás, que está sendo impresso hoje em tanta quantidade? E que foi traduzido tantas vezes, em tantas línguas, que eu nem sei dizer agora, não é? Línguas e dialetos. Esses dias ali na igreja central, o irmão estava me contando que ele fez uma campanha lá para comprar uma Bíblia em braille para uma irmã daqui de perto. Sabe qual é a altura? Compraram primeiro uma só, né? Sabe qual é a altura de uma Bíblia em braille? Mais ou menos um tanto assim, ó. São vários volumes, porque ela é toda furadinha, né? O sujeito, furadinha não, é em nível, furadinho, sei lá bem como é que é, nem vi ainda.
E passa o dedo por cima, lê com o dedo, né? É uma fortuna uma Bíblia daquelas. Mas tem em braille e completa. Então quem quer ler, para trazer a sua Bíblia na igreja, de braille, ele não consegue, né? A não ser que venha com um carrinho. Que dificuldade, né? Mas tem. Pior se não tivesse. Ah, e tem Bíblia áudio. Você pode ouvir, né? Tem Bíblia também em vídeo e áudio. É difícil dizer como que não tem Bíblia. Então isso quer dizer o seguinte: começou a cair Babilônia, ou seja, começaram a publicar livros, os livros, a Bíblia, e o povo começou a ter acesso a esse livro, e a Babilônia começou a cair. Aqui não é a queda definitiva de Babilônia, aqui é o início da sua queda. E aqui dentro deve ter gente que veio de Babilônia. Muito importante dizer o seguinte: tem muita gente querida, servos de Deus, pessoas que fazem uma adoração, que pensam ser verdadeira, que são realmente dedicados às suas igrejas, mas que não estão seguindo conforme a Bíblia. Então o conselho que você pode dar a essas pessoas é: leiam as vossas Bíblias, né? Não sigam a tradição, não venham na bom, mas eu sempre fui católico, né? Por exemplo, não siga isso não é uma boa orientação. O que tem que fazer é ler a Bíblia. E se tiver algum adventista, a mesma coisa. Será que eu estou certo? A minha igreja está certa? Não acredite no pastor que diz que está certo. Leia a Bíblia. Ninguém vai se perder por ler a Bíblia. Isso é um problema que ninguém precisa ter medo, certo? Não, eu li demais a Bíblia, eu vou me perder, Satanás me pegou. Isso não acontece, porque, simples, mas isso assim é simples. A Bíblia é a palavra de Deus, pronto, vai ser. Se fosse se perder pela palavra de Deus, então não se salvaria em lugar nenhum mais, não é? Mas vamos para a terceira mensagem angélica. Então aqui na segunda, começou a queda, mas a segunda mensagem angélica tem uma emenda mais adiante, que nós vamos ler daqui a pouco mais, né? A terceira mensagem angélica aqui, ela vai no cerne da questão, a adoração. Vejam bem o que foi dito na primeira mensagem angélica, olha só: adorai aquele que fez. A segunda mensagem, começou a queda de Babilônia. A terceira mensagem está falando o seguinte: ai daquele que adora de modo errado, né? Vamos ler essa mensagem, vamos ler ela, né? Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Gente, isso aqui é de assustar, né? Essa Bíblia não brinca também, né? Isso aqui não é uma encenação que não vai acontecer nunca. 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui nós vamos explorar um pouquinho, aprofundar um pouquinho a respeito desse assunto. Qual é que é o selo de Deus e qual é que é a marca da besta? A marca da besta, nós já vimos na última palestra, fica bem fácil de ver aqui, é só virar a página para trás, né? Aqui está no Apocalipse 13. Vamos ler do 15 ao 16. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. O 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fez com que lhe seja dada uma certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. E ninguém podia comprar nem vender se não tivesse aquela marca, né? Que marca é essa? É a santificação do domingo. A questão aqui é muito simples. E sobre esse assunto aqui, nós vamos também deixar para uma outra oportunidade, né? Só que aqui tem ganchos e ganchos, né? Ou seja, tem opções de vários assuntos, né? Mas qual é que é, afinal de contas, então, o selo de Deus? Vamos ver aqui, Isaías 8:16. Dá uma lidinha lá em Isaías, capítulo 8, versículo 16.
resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Sela a lei, ou seja, a lei é um selo, né? E dentro desse selo está o sinal de Deus. E esse sinal nós já estávamos lendo antes, nós vamos ler agora de novo, por causa do tempo, né? Estava vendo aqui. Mas o selo de Deus, ou seja, antigamente, o selo dos reis, que tinha 3 características, né? O título do rei, né? A sua autoridade e o seu território. Nós já lemos antes, sobre o sábado, qual é que é o título de Deus. O nome dele é Deus. Qual é que é a sua autoridade, a sua função? Criador. Já vamos ler de novo, isso é bem importante. E qual é que é a abrangência do seu território? Todo o universo. Vamos ler essa parte de novo? Porque eu acho que vale a pena. Êxodo 20, né? Estamos bem próximo aqui, Êxodo 24, agora sim, chegamos no 20. Olha só. No 20 capítulo, versículo 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aqui está o nome dele, não é? Do Senhor teu Deus. E depois, vamos ver o que esse Deus fez. Vamos mais adiante aqui. Porque em 6 dias, no 11, fez o Senhor o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Segunda característica, ele é o Criador, né? Terceira característica, ele criou. A terceira característica está exatamente onde eu já tenho lido também. Qual é a sua área de domínio? O céu, a terra, o mar e tudo que neles há, ou seja, todo o universo. Esse é o selo de Deus. Ou, em outras palavras, aqui identifica o Criador de todas as coisas, que se chama Deus. Alguém tem alguma dúvida a respeito de quem é que precisa ser adorado? Está nesses versículos do sábado, né? Então não se pode adorar o que quer que seja, ou quem quer que seja, que não tenha essas 3 características. Que seja Deus, que seja Criador, que tenha domínio sobre todo o universo. Tenha poder, capacidade sobre todo o universo, né? Seja capaz de manter, controlar isso tudo. Existe mais alguma criatura nesse universo capaz disso? Não. Se existisse, bom, até poderia ser adorado, mas não existe. Como não existe, então só esse mesmo pode ser adorado. E a marca da besta é diferente, adorar a besta ou o dragão, né? Vamos voltar agora então para Apocalipse 14. Essa terceira voz vai ser pregada quando? Essa não foi pregada ainda. Hoje está sendo pregada assim, vamos dizer assim, suavemente. Mas esta pregação fará sentido e dará impacto quando vier o decreto dominical. Porque daí tem os 2 dias a ser santificado de um modo assim, bem proeminente, não é? O domingo sendo imposto por força de lei e por força militar, por força policial, por imposição, aí esta mensagem começa a fazer sentido. Porque vai tu pregar hoje, por exemplo, na televisão, etc., sobre a terceira mensagem angélica. Vamos dizer, mas está parecendo, que história é essa? Nós estamos em democracia, ninguém está impondo nada, cada um é livre, é verdade, né? Mas vai haver imposição, já teve imposição e vai haver de novo. Aí esta pregação se tornará necessária, não só fará sentido, como também se tornará absolutamente necessária. Por isso nós devemos nos preparar hoje profundamente para poder explicar ao mundo a respeito do verdadeiro dia de santificar e do falso, né? E você sabe o que tem escrito na Bíblia depois dessa terceira mensagem angélica? Dá para ler aqui no versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mas nós não tínhamos há pouco analisado o sábado?
Olha uma palavra aqui que é fantástica, impressionante, a palavra perseverança. Por que essa palavra aparece aqui nesse versículo, exatamente logo depois da terceira mensagem angélica? Ora, mas a terceira mensagem angélica não faz parte da última advertência ao mundo? Então, esses que vão levar essa mensagem são aqueles que perseveraram, ou seja, são aqueles que insistiram, que mantiveram a verdadeira adoração até os últimos dias da terra, né? A perseverança que fala assim, olha, tem um grupo de pessoas que manteve até hoje, até os últimos momentos da terra, a fidelidade a Deus. Vejam só, as duas características muito importantes: a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus. Então, ou seja, há pessoas que guardam os mandamentos de Deus, não de homens ou de alguma igreja. E a fé em Jesus. Vamos ler um outro versículo a respeito disso, mas que não está exatamente nesse contexto, mas está no contexto do conflito. É só virar uma ou duas páginas para trás, no Apocalipse 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, esses dois versículos bíblicos aqui dizem o seguinte: ao longo do tempo houve um conflito entre os que guardavam os mandamentos de Deus e tinham o testemunho de Jesus, e esse conflito dá até no final, e bem no final Deus diz assim: e que bom que teve gente que perseverou, né? Que parabéns, está dizendo assim, esse versículo aqui, se fosse traduzido numa linguagem mais popular, né? Parabéns a vocês que nos últimos dias ainda estão guardando os mandamentos, porque vocês estão certos. Vocês estão adorando aquele que fez, como disse na primeira mensagem angélica, né? E é exatamente o que diz no versículo 13: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O que quer dizer isto? Quando passarem pelo julgamento do céu, o julgamento agora, desde 1844, isso quer dizer o seguinte: foi apagado do registro dos livros, são 3 livros, Atos Maus, Atos Bons e o seu nome. Quando forem apagados os registros, os maus atos, porque se arrependeu, pediu perdão, né? As boas obras acompanharam eles. As boas obras não foram apagadas. Eles mesmos vão poder um dia desses lá no céu, no milênio, olhar lá, vamos ver o que eu fiz de bom. Mas se um deles for, vamos olhar no outro livro, dos maus atos, o que eu fiz de mal, não vai achar nada. O que lhes acompanha são os bons atos, e não os maus atos. Os maus atos não estão mais lá. Desses atos, o céu foi purificado. Agora, nesse juízo que está ocorrendo, que na verdade é o juízo da expiação, como foi lá naqueles tempos de Israel, durante uma vez por ano, né? A purificação do santuário celeste, dos maus atos dos quais se arrependeram, aqueles que foram salvos. Portanto, quando eles entrarem no céu, chegarem lá, eles são puros, eles não entram lá impuros. Mas os bons atos, eles vão saber, você fez isso, fez aquilo, parabéns, você foi uma pessoa legal. Como uma vez me perguntou um advogado, sim, mas ele estava estudando a respeito da Bíblia, né? Ele perguntou assim, mas então para entrar no céu como é que é? Põe os maus atos num prato da balança e os bons atos no outro prato, e quando os maus atos pesam mais que os bons estão salvos. Não, não é bem assim. O céu é um lugar de pureza, e não de melhor do que a média, né? Irmãos, mas agora, antes de nós seguirmos em frente, vamos dar uma olhadinha Apocalipse 18, porque Apocalipse 18, aqui, onde nós vamos ler, é uma sucessão, é o que sucede, o que vem depois do que nós lemos aqui em Apocalipse 14, versículo 8, a respeito da queda de Babilônia. Ela diz o seguinte, vamos ler do 18, de 1 ao 4. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Olha só como está descrevendo esse anjo. Na verdade vem mais um outro ainda, né? Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia,
que se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Agora caiu em definitivo, não é? Ou seja, isto aqui é por volta do início das pragas, durante as pragas, do início e durante as pragas, a queda definitiva de Babilônia. Então, o que está acontecendo durante as pragas? Veja só, nenhum santo de Deus mais morre durante as pragas, mas Babilônia cai nesse tempo, né? Esse é outro assunto que nós vamos aprofundar numa outra palestra. E agora vem o Apocalipse 18, versículo 4, que vem outro anjo ainda. E este anjo é o anjo do alto clamor, e só tem um versículo sobre ele. Mas esse é um dos versículos muito importantes da Bíblia. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Ou seja, flagelos aqui é o quê? As pragas. O alto clamor é para esse motivo que nós, Igreja Adventista do Sétimo Dia, estamos nos reavivando, para receber o poder do Espírito Santo, assim como os apóstolos receberam lá no tempo do Pentecostes, nós vamos receber agora no tempo desse alto clamor, né, da chuva serôdia, para a última mensagem, chamando de todas as igrejas do mundo as pessoas para adorarem aquele que fez o céu, a terra e o mar e todas as coisas que existem. Este último alto clamor, ele se intensifica, se intensifica por volta do decreto dominical, porque aí começa a fazer sentido a questão da proclamação do falso sábado e a questão da proclamação do verdadeiro sábado, do que é a verdadeira adoração. E aqui se encontram as três mensagens angélicas. A primeira que diz: adorai aquele que fez, não é? E é a hora do juízo. A segunda que diz: a Babilônia começou a cair. A terceira que diz: ai daqueles que adoram a besta. E aqui, nesta mensagem, diz assim: saiam de Babilônia. Ou seja, parem de adorar do modo errado e venham adorar do modo correto. Toda a questão da Bíblia e toda a questão da terra é a respeito da adoração, né? E aqui então agora nós vamos concluir no Apocalipse 14 com mais duas cenas, né? Que aqui não precisamos ler tudo. Mas o Apocalipse 14, do 14 ao 16, fala a respeito de alguém que estava sentado sobre a nuvem, que vinha em direção ao céu, que tinha uma coroa de ouro na cabeça, ou seja, era um rei, e que tinha uma foice e que veio aqui colher o quê? O trigo, né? E na outra parte fala de alguém, do 17 até o 20, fala de um anjo que também tinha uma foice na sua mão e que veio colher o que aqui na terra? Uva. O trigo foi levado para o céu. O trigo já foi separado do joio, é o que sobrou dentro da igreja. Os que vieram de Babilônia também se tornaram trigo, né? Então o joio de nossa igreja sai da igreja e vai para a Babilônia, e o trigo de Babilônia, que agora precisa aprender mais umas coisinhas, sai de Babilônia e vem, se junta com o trigo daqui. O joio sai e se junta com o joio de fora, e o trigo de fora sai e se junta com o trigo de dentro, e daí vem o ceifeiro, que é Jesus Cristo, e vem colher o trigo. Depois vem outro anjo e vem colher as uvas. E faz o que com as uvas? Olha só o que ele faz. Então o anjo passou a sua foice na terra, estou no 19, né? E vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Ou seja, houve uma grande mortandade no final da história, no final das pragas, né? Essas pessoas morreram aqui mesmo. Grandes terremotos, né? Granizo, fogo, demônios devastando tudo, etc. Então esses todos morreram, as uvas morreram, simbolizando as uvas, o sangue correu, né? E o trigo foi colhido e foi levado embora. Nós estamos aqui exatamente para que sejamos colhidos como trigo e não colhidos como uvas, né? Uvas são colhidas para serem pisadas e fazer vinho disso. Mas o trigo é colhido para ser o pão do céu, para levar para o céu, né? E a grande mensagem do Apocalipse 14 é exatamente esta:
como é que nós estamos adorando. O centro da nossa adoração é o sábado, ou o centro da adoração é o domingo? É o sinal de Deus ou é a marca da besta? É a lei de Deus ou é a lei dos homens? Essa é a grande questão em relação à adoração. Essa questão vem desde o tempo do céu. Uma última palavrinha que eu me lembrei agora é a seguinte: qual é a proporção dos anjos que Satanás enganou no céu? Enganou, não sei bem dizer se ele enganou, mas enfim, qual foi a proporção dos anjos que se uniram a Lúcifer no céu? 1/3. Qual será a proporção dos seres humanos que ele vai conseguir levar para o seu lado? Muito mais de 1/3, mas muito mais de 99%. Gente, os anjos eram muito inteligentes, super inteligentes, e só 1/3 deles caiu, né? Nós, seres humanos, não somos assim, tão inteligentes quanto os anjos. Sempre uma minoria muito pequenininha, como por exemplo no dilúvio, 8, né? 8. Então, os homens, seres humanos, não são tão inteligentes, eles caem muito mais fácil. Por isso que nós devemos nos apegar a nosso Senhor Jesus Cristo, com muito mais força. Porque a nossa capacidade de ser enganados, a nossa possibilidade de sermos enganados, é muito maior do que aqueles anjos lá. E aí, se deles 1/3 foi enganado e caíram, aqui vai ser bem mais de 1/3. Certamente muito mais de 99%. Não é? E inclusive, nós adventistas do sétimo dia que temos luz. Mas a nossa luz não nos salva. O que nos salva é segurar em Jesus Cristo. Aí a luz servirá para nós dizer o que devemos fazer. Que cada um tenha a experiência de ser salvo, porque vai ser muito bom. Amém.